Que a paz de Jesus Cristo esteja contigo hoje e sempre, amém? Hoje eu quero deixar alguns versículos para meditação, para falar sobre estarmos na mão de Deus, seguindo a direção do Espírito Santo, sermos guiados por Ele. Podemos fazer planos sim, mas no fim, quem decide é o Senhor. E para falar sobre isso, eu vou usar um versículo que está em Atos capítulo 18, eu vou ler o versículo 18 também. Diz assim: Paulo ainda permaneceu em Corinto por algum tempo. Então se despediu dos irmãos e foi a Cencreia, onde raspou a cabeça, de acordo com o costume judaico, para marcar o fim de um voto. Em seguida partiu de navio para a Síria, levando consigo Priscila e Áquila. Chegaram ao porto de Éfeso, onde Paulo os deixou. Enquanto estava ali, foi à sinagoga para debater com os judeus. Eles pediram que ficasse mais tempo, mas ele recusou. Ao despedir-se, Paulo disse: Voltarei depois, se Deus quiser. Então, zarpou para Éfeso. Tudo que fizermos ou planejarmos fazer, precisamos fazer, se Deus quiser. Quando eu planejo algo, eu falo, farei, se Deus quiser. Tem algo marcado para eu fazer. Você vai estar lá tal dia? Se Deus quiser, estarei. Porque nós não sabemos do amanhã. O amanhã pertence a Deus. Mas se Deus quiser, acontecerá. Talvez conforme a gente quer. De acordo com o que a gente tem feito, planos. Talvez totalmente contrário aos nossos planos. A vontade do Senhor prevalece, porque Ele é soberano e porque Ele dirige a nossa vida. Então, se Deus quiser, faremos tal coisa, comeremos tal coisa, veremos tal coisa. Se não quiser, então deixaremos para lá. Que você possa ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 diz: Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. E isso vai, eu creio, para além das obras da carne, né? A nossa natureza humana. Sermos guiados pelo Espírito é sabermos que é o Senhor quem conduz a nossa vida. E se o Senhor quiser, faremos. E se o Senhor não quiser, o Senhor vai nos direcionar. Assim como na viagem missionária de Paulo, Paulo foi impedido de ir a lugares e foi direcionado a outros. O Senhor nos direciona. E é essa palavra que eu tenho para deixar hoje para você. Deixe o Espírito Santo de Deus guiar a sua vida. Tudo que for fazer, ou planos, ou falar, fale se Deus quiser. Por exemplo, me perguntaram se eu estaria na igreja na quinta-feira. E eu disse, se Deus quiser, estarei. Eu estarei, se Deus quiser. Então, eu realmente quero estar. Eu realmente tenho planos de estar. E eu creio que o Senhor também tem esses planos. Mas se o Senhor quiser, Ele me levará. Mas também é importante não usar essa frase como desculpa para não fazer coisas que você não queria fazer. Por exemplo, você já tem na sua mente, né, a intenção de não fazer algo. E ao falar para alguém, você fala, não, eu farei se Deus quiser. Mas você já está com a intenção de não fazer. Não use essa frase nesse sentido. Realmente queira fazer a vontade de Deus, seja ela de acordo com a sua vontade ou não. Amém? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Cumpra em nós o Teu querer, seja feita a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê livramentos. Que você tenha a paz de Jesus, que excede todo entendimento, para te direcionar nas situações difíceis. É o Senhor quem te guia. Amém? E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.